Bom dia, queridos irmãos. Hoje, 31 de dezembro de 2025, o último dia do ano. Que neste dia a palavra do Senhor te encontre de maneira alegre, feliz, paciente e com o coração cheio de paz, sendo que completamos mais um ciclo de nossas vidas, mais um ano que está sendo finalizado. Hoje, meu irmão, peço que você já pegue sua Bíblia e abra lá no Evangelho de São João, onde nós vamos partilhar do capítulo 1, do versículo 1 ao 18. Já pegue sua Bíblia, deixe marcado para depois acompanhar na leitura. Eu sou o irmão Miqueias Souza, ministro da Palavra do Senhor. Sou da comunidade Santa Ana, área missionária Santa Dulce dos Pobres, setor do Luiz Soares, Arquidiocese de Manaus, Amazonas. Mas, para darmos continuidade, tracemos sobre nós o sinal de nossa fé, dizendo: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. São João, capítulo 1, do versículo 1 ao 18. E assim nos diz a palavra do Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava com ela, com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo o que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu e os seus não o acolheram, mas a todos os que a receberam deu-lhe a capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, os que acreditam em seu nome. Pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus, do próprio Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele João dá testemunho, chamando: este é aquele de quem eu disse: o que veio depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, antes que Jesus Cristo vinha ao mundo, em carne veio um homem chamado João Batista. Este homem tinha uma missão muito importante, que era abrir o caminho, preparar a chegada de Jesus Cristo. E assim ele o fez de maneira digna e verdadeira. Anunciou que viria alguém a quem ele não era digno sequer de desamarrar as sandálias, pois ele mesmo falava, João, que mesmo ele vindo depois dele, ele já era antes dele, porque Jesus Cristo é o Verbo, Jesus Cristo é a Palavra. Tudo foi feito por ele e para ele, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. E mais ainda, queridos,
a palavra, uma hora chegou-se que a humanidade estava totalmente decaída, em perdição, não havia mais solução. Mas Deus, por seu infinito amor, manda o seu próprio Jesus Cristo, Filho unigênito, a palavra, o Verbo, para se fazer carne entre nós, para mostrar que a palavra de Deus tem que ser cumprida e ela pode ser cumprida. Basta querermos, basta abrirmos o nosso coração, nosso entendimento. Basta dizermos sim ao chamado do Mestre. E assim Jesus Cristo veio e habitou entre os homens, mostrando o grandioso amor de Deus para com todos através do sacrifício vivo, santo e imaculado na cruz do Calvário. Hoje o Senhor também nos chama, querido, nesse último dia do ano, a nós sermos o João de hoje. O evangelista, o pregador, o anunciador, aquele que leva a Sagrada Escritura, aquele que leva o Verbo, para que as pessoas conheçam. Incrível que pareça, apesar de tanta modernidade, tanta informação, existem pessoas que não conhecem Jesus. Ouviram falar de Jesus, mas não o conhecem. E Jesus hoje, ele nos chama para que nós venhamos apresentar esse Jesus a essas pessoas, para que elas mudem, para que elas busquem transformação. Mas isso tem que partir de nós falarmos, sim, Senhor, eis-me aqui. Quando nós aceitamos Jesus em nossa vida, nós o recebemos em nossa casa, no nosso lar, no nosso dia a dia, a nossa vida começa a ter mudanças, várias mudanças. Mas a gente sabe que apesar de ter muitas pessoas que se dizem conhecer Jesus, muitos também não receberam Ele. Como não receberam Ele? Não deixaram ser transformados por seu amor, por sua imensidão de misericórdia. Continuam na mesmice. Ou seja, são pessoas que vão à igreja, mas é que ainda não tiveram esse encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Porque todos aqueles que o receberam realmente de coração, de alma e espírito, olha só como o amor de Deus é grande. Nós somos chamados de filhos também. Tá? O Senhor nos concede esse privilégio de sermos chamados filhos do Altíssimo, Filho de Deus, a todos que o receberem. Então o que está faltando entre nós? É nós abrirmos o nosso coração, abrirmos o nosso entendimento, para recebermos Jesus Cristo em nossa casa, no nosso dia a dia, no trabalho e em nossa família, principalmente em nossas vidas. Há essa necessidade, queridos. As pessoas dizem, eu nunca vi Deus, mas Jesus Cristo veio ao mundo em carne como demonstração de amor. E essa demonstração de amor finalizou-se com sua morte na cruz do Calvário, dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mas hoje o Senhor nos chama à conversão, à reflexão de nossas vidas. O que eu tenho feito para Jesus? O que eu fiz nesse ano de 2025 para Jesus? Eu evangelizei, eu anunciei, eu amei, eu cuidei, eu zelei do que Cristo entregou em minhas mãos? Ou eu simplesmente vivi de qualquer jeito? Então que possamos refletir a respeito de tudo isso e colocarmos Jesus à frente de nossas ações e de nossas vidas. E vamos ser, eu e você, o João evangelista, o João que leva a palavra de Deus, o João que anuncia Jesus, que perdoa, que sara, que cura, liberta, transforma e que o seu amor é imensurável. Que Deus te abençoe e te dê um ano de 2026 iluminado, cheio de paz, de felicidade e de vitórias. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.